Ok, então falaremos hoje sobre as lesões ortopédicas, musculotendínea, né? Então são poucas as lesões, não há uma variedade muito grande. Na hora que nós entrarmos na aula de reumato nas próximas semanas, vocês vão ver por que eu disse que não é tão variado, porque lá vocês vão ver a quantidade de doenças que nós temos para falar. Então vamos lá. Aqui ele está mostrando, então, o primeiro tipo de patologia, né, cometendo aí tendão, tá, que é a ruptura, que mostra uma ruptura total do supraespinhoso, tá? Então, a ruptura, pessoal, ela pode ser uma ruptura parcial e ela pode ser uma ruptura total, tá? Ela pode ser uma ruptura de pequenas e de grandes proporções. Essa aqui, no caso, está sendo mostrada para exemplificar para vocês o que é uma ruptura de bastante importância, num grau de complexidade bem grande. Mas é uma figura somente ilustrativa, tá? Eu vou falar de ruptura um pouquinho mais na frente, só para abrir a aula para vocês hoje, vocês entendendo sobre o que é o assunto. Então, hoje nós falaremos sobre as patologias que acometem tecido muscular e os tendões. A última aula que eu dei para vocês, nós falamos sobre as lesões de estrutura óssea. Eu não sei o quanto o Thiagão já avançou com vocês, mas o nosso assunto é só entender as patologias que acometem essas duas estruturas, o músculo e o tendão. Deixa eu admitir a colega que está gritando aí. Pronto. Então, a primeira patologia que nós vamos falar é sobre a tendinite. Então, como o próprio nome diz, né, a terminação ite está sempre falando de reação inflamatória. Então, uma reação inflamatória no tendão. Qual é esse tendão? Qualquer músculo. Todo músculo tem uma inserção tendínea e toda inserção tendínea pode sofrer uma reação inflamatória. Geralmente, pessoal, para as alterações no tendão, inflamatória do tendão, elas vão ter aí como fator etiológico fatores físicos e fatores vasculares, tá? São as causas mais comuns. Então, o físico ele vem de fadiga muscular, né? Sobrecarregando muito o tendão no músculo, sobre a atividade física, pessoal, mas não atividade física necessariamente de treinamento, tá? Às vezes atividade de vida diária mesmo. Num corpo que tem um descondicionamento físico muito grande, tá? Pode produzir uma sobrecarga nesses tendões. Traumas, né? Traumas direto e indireto. O impacto biomecânico nas fibras tendíneas, então é um fator mecânico, né? Atuando diretamente sobre as fibras tendíneas. Às vezes o próprio peso corporal, a descarga de peso, principalmente quando nós pensamos em pacientes obesos, né, com atividades que comprometam muito uma musculatura, ele pode sobrecarregar demais esse tendão e gerar uma reação inflamatória por sobrecarga. Todas essas alterações, geralmente elas levam à degeneração e à inflamação do tendão. Na verdade, aqui a gente teria que inverter, né? Primeiro ele leva uma inflamação e posteriormente uma degeneração do tendão. E esse tendão decorrente de um processo inflamatório, ele pode ter somente uma inflamação simples, como ele pode ter uma inflamação com depósito de cálcio, né? E calcificar esse tendão, que traz aí um marco de cronicidade muito maior ao tecido. Os mecanismos patogênicos vasculares, geralmente eles acontecem por isquemia.
Entenda, pessoal, que para músculo, a maioria dos capilares sanguíneos, eles passam no meio das fibras musculares. Então, se vocês tiverem uma musculatura que tem aí um grau de tensão aumentada e mantida, né, cronicamente sobre ele, então aqueles pacientes que têm grau de espasmo muito acentuado, né, aquelas que geram contrações musculares dolorosas, os pacientes da fibromialgia, são pacientes que a musculatura tem um estado de contração constante, alta, prolongado. Isso acaba por comprimir de forma excessiva os capilares, né? Porque a muscular, quando ela tensiona, ela comprime o capilar. E esse capilar comprimido, ele tem uma redução da sua luz, uma redução do fluxo sanguíneo, que vai gerar uma isquemia a gente está falando de tendão, então no tendão, né? E essa isquemia leva a uma hipóxia, uma anóxia e, decorrente disso, uma reação inflamatória e uma lesão, né? E aí eu posso dizer para vocês que são as causas mais comuns de degeneração, a falta de oxigenação no tecido. Então ele diminui tanto, né, essa suplementação, aqui ele diz, que ele nem fala em hipóxia, ele fala em anóxia, ele fala de ausência de oxigênio realmente. E isso gera um processo degenerativo dessa estrutura tendínea. Essas lesões vasculares, elas podem acontecer decorrente de movimentos repetitivos, de atividade física excessiva, que levam a microlesão nos tendões e vasos, né? Então, isso é um aspecto, e reduz a vascularização tecidual. Isso aqui quando eu estou falando mais em mecanismo de trauma, né? Mas a gente precisa pensar nos nossos doentes, aqueles doentes que têm dor crônica, os nossos pacientes fibromialgicos, quando você palpa determinados grupos musculares, eles mais têm uma configuração de tensão, parecendo uma estrutura óssea, de tão tenso que está, e isso leva a esse estado de contração constante do músculo, a compressão dos vasos sanguíneos, a redução do fluxo sanguíneo e a uma tendinite associada. Excetuando a isso, nós temos aí a complexidade, né, de atividade física repetitiva, excessiva, produzindo microlesão nos tendões, então ele vai fazendo ruptura nesse tendão pequenininha, isso gera uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória compromete vasos. E esse comprometimento do vaso, que pode até estar rompido também junto com fibras musculares e fibras tendíneas, eu posso romper vasos também, e essa ruptura leva a uma redução do suprimento sanguíneo para esses tendões, que podem gerar uma tendinite. Essa tendinite, ela pode ser classificada em leve, moderada e grave, e ainda pode ser crônica ou aguda, invertido, né? Aguda ou crônica. E a cronicidade aqui, ela vai ser acentuada, pessoal, de acordo com o impacto de proporção de lesão, do tipo de lesão que houve, né? Se há um processo de degeneração, pensando que se já há um processo de degeneração, ela vai caminhar para a cronicidade, e do número de fibras que estão comprometidas. E, importante também, se há ou não deposição de íons cálcio sobre essa estrutura tendinosa. Aqui vocês estão vendo o aspecto normal do tendão, né? Quem que ele está mostrando aqui? Ele está mostrando supra, e aqui ele está mostrando o bíceps, né? E aqui ele está mostrando o tendão subescapular. Então, todos os tendões que vocês veem que tem uma inserção, às vezes um pouco mais curta para o tendão, às vezes um braço longo de tendão, às vezes um braço mais alargado do tendão, dependendo aí do tipo de músculos que vocês têm, mas qualquer um deles pode passar por uma reação inflamatória. Aqui tenta mostrar para vocês, né, o comprometimento do tendão já inflamado, então ele dá um aspecto, na imagem, né,
ele quer mostrar numa posição mais avermelhada aqui, dizendo para vocês, ó, aqui pode haver uma inflamação, aqui pode haver uma inflamação e aqui pode haver outra inflamação. A gente pode inflamar um trecho do tendão, como todo o tendão poderia estar inflamado. Aqui, que é um tendão mais largo, no subescapular, ele pode ter um ponto de inflamação, ou eu posso ter toda a extensão desse tendão inflamado. Entendendo aí que quanto maior essa proporção, maior o incômodo do paciente, mais grave se torna, né, o impacto físico e funcional desse tipo de lesão. Aqui ele está mostrando para vocês a tendinite do cotovelo, né, um feixe bem largo, porque ele une vários feixes musculares numa única inserção. Aqui ele mostra em vermelho para vocês uma tendinite patelar. E aí a gente já passa para discutir o que são contusões. Contusões, na verdade, ela não é uma doença relacionada ao tendão. A contusão já é muscular. Então, ele define como a contusão sendo um trauma direto em qualquer região do corpo, ou seja, qualquer região do qual haja músculos e esse músculo passe por um processo de ruptura de fibras. Nessa ruptura, pessoal, lembra sempre que rompeu fibras musculares, vai romper vasos sanguíneos. Rompe vasos sanguíneos, vocês perdem sangue, que é extravasado para o interstício, ou seja, sai do componente vascular, né, que é fechado, à medida que esse capilar é rompido, ele extravasa sangue para o tecido. Sangue é um tecido também, né, mas ele extravasa sangue para o interstício, entendendo que esse componente sanguíneo agora, células brancas, células vermelhas, plaquetas, plasma, estão sendo extravasados na estrutura muscular, visto que nós estamos falando de músculos, né? E isso vai gerar um hematoma, que são coágulos que vão se depositar sobre o tecido muscular. E além do hematoma, como nós perdemos aí muita proteína de dentro do capilar para fora dele, quando existe um trauma, né, rompeu o capilar, o sangue é extravasado. No sangue, eu tenho os componentes figurados do sangue, que são plaquetas, células brancas e células vermelhas. Mas no conteúdo plasmático, existe uma alta concentração de proteínas. Então, essas proteínas, quando elas escapam de dentro do capilar para o interstício, eles começam a puxar plasma dos capilares para fora do tecido. Isso vai gerar o edema. Hematoma e edema comprime estruturas nervosas, né, que são os receptores nervosos, que vai gerar dor, e a reação inflamatória de um local onde existe hematoma, edema e baixa vascularização gera acidose, e toda acidose vai combinar com rigidez muscular. Estou tirando a tela porque eu vou admitir gente aí. A pessoa apita e ainda vai embora. Então, vejam aí quantas coisas vocês têm no paciente, né, que tem aí um diagnóstico de contusão muscular. Então, ele sofre um trauma, geralmente esse trauma deve ser, né, direto sobre a estrutura muscular. Nós temos ruptura de fibras acompanhada de ruptura de vasos, que os vasos rotos, eles perdem sangue, esse sangue vai gerar um hematoma, que é um coágulo duro, tá? E essa membrana endotelial, ela está perdendo a sua seletividade junto com o trauma, liberando proteína de dentro do vaso para o interstício.
As proteínas garantem pressão oncótica, ou seja, a pressão oncótica ela é alta dentro do capilar. Toda vez que eu extravaso plasma em excesso para o interstício, e essa filtração ela acontece a vida toda, tá? A todo instante das nossas vidas, nós estamos trocando nutrientes de dentro do capilar para o tecido e reabsorvendo o seu lixo, tá? Mas todo o plasma que é extravasado em excesso, ele é recolhido novamente pela pressão oncótica, dado pelas proteínas plasmáticas, do qual a principal dela é a albumina. Quando a membrana é lesada, perde a sua seletividade ou ele é rompido, essas proteínas extravasam para o interstício. E localizada no interstício, ela vai puxando todo o componente líquido de dentro do capilar para fora. E isso gera o edema. Então, aí eu tenho hematoma mais edema. E capilares rotos, que romperam junto com as fibras musculares. Isso diminui a circulação, gera um déficit circulatório. Esse déficit circulatório, por sua vez, diminui o suplemento de oxigênio. Ok? O tecido muscular consegue trabalhar no metabolismo anaeróbio. Ele trabalha. Ele é capaz, inclusive, de gerar energia. Porém, o subproduto dessa reação anabólica vai gerar o quê? Produto final, ácido lático. E o ácido lático ele acaba por irritar terminações nervosas localizadas nesse tecido, que vai gerar dor. Associado a isso, a acidez também leva ao quê? A rigidez muscular. Porque o que acontece? Esse pH muito baixo faz com que os filamentos de actina e miosina, eles travem, eles não conseguem deslizar. Então, há dentro do sarcômero, uma dificuldade em deslizar dentro do processo fisiológico, né, as fibras de actina e miosina. Então, isso vai produzir rigidez muscular. Então, é isso que a contusão vai fazer no paciente de vocês, e essas são as queixas que vocês vão ouvir. Então, aqui ele está mostrando uma contusão, né, na perna direita, durante aí um processo da prática de uma atividade física. Aqui ele mostra como o tecido fica no processo de contusão. Ele está mostrando aqui essa parte mais escura, mostrando que existe aqui um hematoma. E aqui vocês estão vendo um hematoma entremeando as fibras musculares. Ó. Ele está pegando um segmento e ampliando para vocês, pele, gordura, músculo, e essa porção mais avermelhada aqui no meio, ele chama de hematoma intramuscular. E vocês veem aqui, ó, que há uma distensão do tecido subcutâneo, mostrando então a presença do edema associado, tá? Então é isso, basicamente, que acontece numa contusão muscular. Agora, nós podemos estender essa agressão, né? Nós podemos não só ter um impacto mecânico que lese o tecido e rompa algumas fibras, como nós podemos ter um estiramento muscular que vai produzir uma lesão maior, com rupturas de maior número de fibras musculares, tá? Essa ruptura, ela é definida como sendo uma ruptura decorrente de forças intrínsecas excessivas, então de um grau de tensão muito grande no músculo, né? Dado por um alongamento extrínseco excessivo. Esse alongamento, pessoal, geralmente não é um autoalongamento, tá? Esse alongamento é aqueles que acontecem no mecanismo de trauma. A pessoa executando uma atividade física, ele pode estirar tanto essa musculatura, geralmente são estiramentos acidentais, né? Então eles não são programados, porque o programado, quando eu vou fazer um autoalongamento, muito raramente eu vou romper fibras. Por quê? Porque a dor passa a ser a minha limitação. Quando eu começo a sentir dor, eu paro, não é isso? Agora, durante a prática de uma atividade física, não. Um jogador de futebol, durante uma partida, ele passa por vários mecanismos de trauma que podem estirar excessivamente uma musculatura, fazendo
rupturas muito discretas, que eu vou chamar de primeiro grau, ou uma ruptura parcial dessas fibras, uma ruptura de segundo grau, ou romper todas as fibras que compõem o ventre muscular, que é o que se chama ruptura de terceiro grau, que é a imagem que eu abri a aula hoje para vocês. Lá nós tínhamos o tendão do supra, o músculo, né, junto com o tendão, mostrando uma ruptura grande para vocês, total, uma ruptura de terceiro grau, tá? Então, a contusão, pessoal, existe uma lesão das fibras, geralmente por trauma direto, pancada. Estiramento, não. Estiramento é um grau de tensão intrínseco muito grande dos músculos através de um mecanismo externo de estiramento, geralmente associado a práticas desportivas, tá? Não é incomum vocês verem durante, por exemplo, as corridas, né, geralmente as provas de curta distância, ou as provas de média distância, 100 metros rasos, 400 metros, os 400 metros com barreira, que muitas vezes o atleta está na prática da atividade física e vocês veem, eles interrompem rapidamente, localizam a dor exatamente como está acontecendo aqui, e na maioria das vezes noticia depois que houve um estiramento muscular. Ponto. Né? Então, esse músculo foi submetido a uma tensão muito grande e a gente sempre imagina mesmo a prática de atividade física como um mecanismo de trauma mais importante. Olha lá, está mostrando para vocês a cabeça longa do bíceps e aí uma ruptura, né, de segundo grau, né? Ela não é terceiro grau porque não é total, tá? E aqui ele mostra o feixe muscular lesado. Veja que aqui, ó, tem trajeto de fibras nervosas, tem vasos sanguíneos. Aqui embaixo ele desenha até um sarcômero para vocês, ó, todo listradinho, né? Para vocês verem que as miofibrilas vão sendo rompidas, né? E ela pode aqui, nesse desenho, ele mostra novamente uma ruptura parcial. E ele está exemplificando isso como o tendão do suprapatelar. Bom, se nós partimos do princípio, pessoal, que houve uma ruptura do músculo, uma ruptura de um estiramento de primeiro e segundo grau, esse tecido será regenerado, né? Terceiro grau depende do músculo, né? Às vezes ele requer até procedimento cirúrgico, depende do músculo, depende da avaliação do ortopedista. Eu falo que a avaliação do ortopedista, se ele indica ou não a cirurgia, pessoal, é sempre uma autonomia dele, o cirurgião é ele, tá? Então eu falo que nós temos as nossas opiniões, mas as nossas opiniões, elas não contradizem a opinião de quem vai fazer o procedimento. E às vezes ele tem justificativas bastante ponderadas para isso, tá? Mas na ruptura total, geralmente cabe procedimento cirúrgico sim, tá? Mas muitas vezes não é feito dependendo do músculo que é lesado. E o quanto esse músculo está envolvido na prática de atividade deste paciente, ou de vida diária, ou do esporte que ele pratica. Bom, se houve então lesão, esse tecido vai ter que ser regenerado, né? Então ele vai passar por um processo de cicatrização. Esse processo de cicatrização, pessoal, ele é longo, tá? Ele não é aí, lesou hoje, daqui uma semana ele está regenerado. E vocês vão ver que ele vai passar por estágios de cicatrização. Então, eu vou explicar cada estágio para vocês. O que ele chama de estágio 1 é um processo da cicatrização que demora do momento da lesão até o terceiro dia, né? Então, houve a lesão, rompeu vasos, vai ter hemorragia. Essa hemorragia, esse sangue que é extravasado, ele vai aí receber a deposição, né? Ele vai ter uma reação química sobre ele, vai ser depositada fibrinogênio, fibrina, e vai formar um hematoma, que é um coágulo duro.
né? Posteriormente, depois que se forma o hematoma, e o hematoma nada mais é que um sistema de proteção, ele é formado para proteger, para tentar segurar ou estancar esse sangramento. Posterior a isso, nós temos um processo de fagocitose. Então, nós temos aí a liberação de macrófagos que são ativados pela reação, e a presença desses fagócitos, né, iniciando a fagocitose, ela é o marco inicial do processo de reparo tecidual. Na fase 2, ou estágio 2, ele corresponde do 3º ao 6º dia pós-lesão. Então, sangrou, fez um hematoma, os macrófagos foram ativados, começou o reparo tecidual. Isso até o 3º dia. Do 3º ao 6º dia, inicia-se uma produção de matriz gelatinosa em torno das miofibrilas de colágeno ativada pelos fibroblastos, com reduzida velocidade da fagocitose. Então, vai diminuindo a fagocitose, os fibroblastos agora assumem a função de sintetizar colágeno, e essa síntese de colágeno gera a produção de uma matriz gelatinosa em torno das miofibrilas que foram lesadas. No estágio 3, que vai do 6º ao 18º dia, intensifica-se a produção de colágeno pelos fibroblastos. Então, quanto maior o número de fibras que foram lesadas, ou de miofibrilas lesadas, maior o número de leucócitos que chegam ao local, maior a sua atividade. Por quê? Porque maior quantidade de colágeno para reparar essas fibras que precisam ser produzidas. Passando o 18º dia, pessoal, nós entramos no estágio 4. Então, o estágio 4, ele inicia com a maturação do colágeno. Então, todo o colágeno que foi sintetizado e que ainda tem um aspecto gelatinoso, ele vai se tornando mais forte, mais rígido, né? E nesta fase, a mobilidade é de extrema importância em virtude da necessidade da tensão imposta sobre eles, né? Então, se esse colágeno, ele se remodela como se estivesse encurtando a musculatura, vocês vão ter muita dificuldade posteriormente em conseguir o alongamento funcional desses músculos. Então, nesta fase aqui, a partir do 18º dia, é quando a fisioterapia entra para tentar realinhar essas linhas de colágeno, porque elas têm que ser realinhadas, e o laser tem um efeito bastante importante sobre isso. Com certeza o professor Tiago vai falar sobre isso para vocês depois. E a atividade, começar a mexer essa musculatura para que vocês tenham maleabilidade nesse tecido e tenham depois a garantia da integridade funcional desse músculo. Aqui o reparo tecidual sendo mostrado não até o 18º dia, mas até 60 dias. E ele mostra essa fase dividida, ao invés de ser 4 fases, né? Ou 4 estágios, ele vai mostrar por fases. Fase de destruição, fase de reparo e fase de remodelação. Na verdade, é só uma forma de se escrever, né? Mas o processo celular é exatamente o mesmo. Olha lá, ó. De 0 a 2 dias, ele tem hemorragia e ele passa por necrose. Por que tem a necrose? A hemorragia, ela acaba não tendo, neste ponto de lesão, fluxo de sangue e também não tem oxigenação. Então, o tecido morre. Então, ele entra em necrose. E a partir dessa necrose é que vocês têm a ativação para os macrófagos vir fagocitar essa área. No 2º dia, pessoal, ele diz que
por essa classificação de reparo, né, ele diz que inicia a formação do tecido conjuntivo numa zona central da lesão. A fase de reparo, ele classifica do 3º até o 21º dia. No 3º dia, então, ele diz que há ativação da célula satélite, que é a stem cell. Na verdade, o que é uma stem cell? Stem cell é a célula tronco. E a partir dessa célula tronco, vocês vão derivar todos os granulócitos, os agranulócitos, que são células brancas, vão gerar hemácias e vão gerar plaquetas. Então, ele está dizendo que existe uma ativação lá na medula óssea de uma célula tronco. E essa célula tronco vai produzir os tipos de células que são necessárias para reparar esse tecido. E de 0 a 5 dias, vocês têm, então, a reação inflamatória, dita reação inflamatória aguda, que é onde vocês estão nessa fase de necrose, de ativação de tecido ainda. E isso vai até 21 dias, né? No 10º dia, nós temos a cicatriz deixa de ser o local mais frágil no músculo, passando a ser a periferia desta. Por quê? Porque nós já começamos a produzir colágeno. Mas lembra que nessa fase o colágeno ainda ele é mole, tá? Não é o colágeno endurecido, é aquela colágeno bem gelatina mesmo. No 14º dia, existe uma maior condensação da cicatriz com as miofibrilas regeneradas, a fechar a falha da zona central. A zona central, olha lá, é a zona que foi lesada, tá? E no 21º dia, as miofibrilas de ambos os topos da lesão, ou seja, de ambas as extremidades da lesão, estão virtualmente fundidas, ou seja, o colágeno já fechou essas fibras com uma pequena quantidade de tecido conjuntivo para interpô-las, que tem um espacinho, tá? Então, por isso que ele diz lá na outra imagem, ele diz que a partir dos 18 dias, do 18º dia, é importante a maleabilidade do tecido e o realinhamento dessas fibras de colágeno, certo? Então, é aí que vocês têm uma ação bastante grande com esses pacientes que tiveram lesão ou ruptura muscular. E desse 21º dia, o tecido ele só vai estar totalmente regenerado e remodelado com 2 meses, ou seja, 60 dias, né? Então, aqui os 21 dias, ou os 18 da imagem anterior, eles marcam o final de uma fase de conexão com as fibras que foram rompidas. Existe colágeno agora ligando uma fibra a outra. Agora, daqui para frente, vocês têm um trabalho grande em cima desses pacientes, que é fazer com que esse tecido tenha maleabilidade para que ele não produza grau de encurtamento tamanho nessas fibras, e depois que isso acontecer também é muito difícil vocês tirarem isso, para que o músculo mantenha a sua funcionalidade. Um outro processo de patologias musculares, e aí eu digo para vocês que a fibromialgia, ela vem aqui nessa aula, mas vocês vão ver ela mais detalhada lá na reumato, porque ela faz parte desse complexo também. Hoje quem cuida da fibromialgia é o reumatologista, tá? Ele está vinculado às doenças reumáticas. Ele é uma síndrome dolorosa crônica, multifatorial e multi mesmo. Quanto mais você estuda a fibromialgia, mais coisa aparece justificando essa fibromialgia. Mas nos parece que o fator emocional, ele tem um marcador bastante forte sobre esta patologia, tá? Nessa patologia também vocês vão ter a presença dos tender points, que são pontos muito dolorosos e que acontecem em pontos específicos do corpo. Para se classificar ou para fechar o diagnóstico da fibromialgia, pessoal, não basta simplesmente o paciente nos dizer que ele tem dor em vários pontos do corpo, porque o fechamento desse diagnóstico ele vai em cima de pontos em regiões específicas do nosso corpo, e eu já vou mostrar um mapinha para vocês quais são eles. As mulheres são as mais acometidas, e aí por isso vocês têm aí a questão multifatorial, porque a mulher às vezes isso acentua com os distúrbios hormonais, do qual a menopausa
ela tem um fator bastante importante aí. A mulher, ela sofre mais oscilações emocionais de comportamento e também, né, são bastante afetadas por esta patologia. Então, hoje se estuda muito isso, essa questão emocional, essa questão hormonal, na justificativa dos quadros fibromialgicos, tá? Os sintomas associados. Então, a pessoa reclama da dor nos pontos específicos, mas vai reclamar para vocês também, ou se não reclamar e vocês interrogarem o paciente durante a anamnese, vocês vão ver que tudo isso aqui vem junto, ó. O paciente tem dor, mas o paciente dorme mal. Dormindo mal, ele tem alterações de memória, ele tem alterações de concentração. É um paciente que tem uma fadiga bastante acentuada, geralmente associado à ansiedade, à depressão e às vezes a cefaleia e a tontura cursa também como sintomas associados. Menos comum, tá? Mas está presente. E a dor, né? Que é o fator principal. O paciente, ele sempre, fibromialgico, ele acaba por procurar o atendimento, não porque ele tem distúrbio do sono e da memória, mas ele procura pelo quadro doloroso que ele apresenta. Isso aqui para exemplificar o paciente fibromialgico, né, com comprometimento aí, ó, aqui mostrando o crânio, exemplificando a cefaleia, a tontura, a depressão, a ansiedade, que está tudo aqui dentro, né? E aí, os quadros pontos de dor, que vai combinar com dor torácica, cervical, torácica, lombar, quadril, membros inferiores, membros superiores. A gente já vai mostrar os pontinhos para vocês. Olha lá, esses são os pontos dolorosos. Então, para fechar o diagnóstico de fibromialgia, o paciente tem que apresentar dor nos 11 pontos dos 18 que são assinalados aqui. Então, essa aqui é uma vista anterior, né? Então, nós temos, ó, região cervical, direita e esquerda, região supraclavicular, direita e esquerda, cotovelo direito e esquerdo, joelho direito e esquerdo. Não basta só o paciente referir, tá, pessoal? Vocês precisam palpar essa região, identificando os tender points, tá? Na vista posterior do paciente, vocês teriam o quê? Região suboccipital, direita e esquerda, ombro direito e esquerdo, região interescapular lá em cima, lá no início da escápula, também direito e esquerdo, região glútea, direito e esquerdo, e coxo femoral, direito e esquerdo, tá? Nós temos 18 pontos aqui, e para fechar o diagnóstico de fibromialgia, nós temos que ter 11 tender points positivos. Isso não é algo que eu digo para vocês, isso são normatizações pelas sociedades, né, que nos colocam os protocolos, que estuda realmente esse assunto, tá? Deixa eu admitir mais alguém aí que está chamando. Então, aqui nós temos todo o quadro clínico, né? Já falamos lá, vem aqui de novo. Sintomas: problemas de memória, problemas de concentração, não esquecendo aqui a péssima qualidade do sono, cefaleia, tontura, depressão, ansiedade, alterações gastrointestinais, às vezes o paciente reclama, paciente cansado, fadigado, com dores no corpo, mas para fibromialgia tem que ser as dores nos tender points,
Às vezes, por contratura dessa musculatura, ele vai queixar muito de dormência e formigamento. Geralmente, isso acontece nas extremidades superiores. E ele tem sensibilidade ao toque e à compressão dos pontos de referência no corpo. Por isso que eu disse para vocês, não adianta perguntar para o paciente só, é claro que a informação dele é importante, mas não é só perguntar se existe dor nesses pontos. Esses pontos têm que ser palpados e inspecionados também, né? Então, primeiro eu ouço o paciente, o que ele me diz, eu posso até apresentar esse mapinha para ele me assinalar em quais pontos ele sente dor, e depois eu vou confirmar isso dentro da palpação. E, mais uma vez lembrando, só fechamos o diagnóstico de fibromialgia na presença de 11 pontos dos 18 que são assinalados nas imagens. E é isso. Prometi que a aula